perguntas, ao final nós teremos a presença tanto do Sr. Jason quanto do Scott, e assim nós poderemos ter as suas perguntas feitas diretamente a ambos. Portanto, podem também fazer as suas perguntas no idioma da sua escolha. Por favor, mantenham seus microfones agora desligados para que nós não tenhamos nenhuma interferência nos canais, os senhores Justin e o senhor Jason. Agradecemos a todos pela sua presença. Okay. Justin, poderia começar? Well, thank you, Osvaldo, for the Bem, introduction and Oswaldo, the muitíssimo presentation. obrigado If you're pela welcome to share apresentação. my screen for my presentation. Posso então agora iniciar e compartilhar a minha tela? Yeah. Fantastic. Buenos dias. Appreciate the opportunity to visit. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar com todas esta manhã para que nós possamos falar então sobre a situação da colheita do Hard Red Winter. A sua região é muito importante para os produtores de trigo dos Estados Unidos. Eu trabalho para o Kansas Wheat Commission e represento os produtores de trigo deste estado. Também oferecemos o nosso apoio aos esforços da US Wheat Associates, disseminando, então, as palavras dos nossos produtores. Esta manhã vou falar sobre amostragem e testagem, que avalia, então, a qualidade do Hard Red Winter. Isso é feito anualmente. Nós vamos compartilhar, então, de onde vêm esses dados e como eles podem, então, ser usados para sua análise. Vamos falar da área plantada, das condições da safra, produtividade e também compartilhar o que nós entendemos sobre esta safra comparada aos anos anteriores. E vamos falar não só das perspectivas de produtividade, mas também das indicações de qualidade que parecem ser bastante promissoras para este tipo de trigo. Um dos motivos de os produtores de trigo dos Estados Unidos darem suporte às iniciativas da US Wheat Associates e compartilharem as informações com os senhores é não só compartilhar informações, mas também compartilharmos as histórias dos nossos triticultores. Nós entendemos que para os senhores, nossos clientes, essas informações podem lhes ajudar a tomar decisões mais informadas, com dados, então, da qualidade desta safra e também do mercado de forma transparente e confiável pela US Wheat Associates. Nós temos também todas as atualizações e relatórios de preços que são oferecidos pela US Wheat Associates semanalmente, que são uma fonte muito útil de informações, também para auxiliá-los na tomada de decisões com relação ao mercado. E estas informações e a participação em seminários virtuais como este lhes apresentarão os recursos não só para obter informações, mas também indo além desta apresentação e deste seminário, para que saibam que a US Wheat Associates é uma fonte confiável de recursos, além também de todas as comissões estaduais de produtores de trigo. Vamos falar então da safra do Hard Red Winter nas planícies do sul, ou da safra mais ligada, então, aos tributários do Golfo. É importante que nós entendamos, então, que estas amostras começam a ser coletadas em maio. A colheita começa no estado do Texas e, conforme o verão avança, nós vamos para os estados mais ao norte dos Estados Unidos. E as amostras
são coletadas e nós esperamos sempre até que 30% da colheita seja feita para que a gente possa coletar as amostras, para que nós tenhamos certeza de que a amostra é representativa. Essa coleta e a gestão das amostras é feita pela Plains Grain Inc. Nós temos aqui o link no slide, se quiserem visitar o website e também avaliarem os dados que eles coletam. E esses dados depois são passados para que a US Wheat Associates possa produzir, então, todos os boletins de qualidade da safra. Todos os testes do nosso trigo acontecem, então, no laboratório de qualidade do trigo do USDA, que fica no estado do Kansas, na cidade de Manhattan. Aqui nós temos uma foto do nosso moinho experimental. As amostras são coletadas e depois elas são feitas, são tratadas como um compósito e passam pelo processo de moagem. E tendo um laboratório do USDA, faz com que a gente tenha, então, uma boa verificação dos dados, que pode depois ser compartilhada não só com os compradores, mas também com os produtores, para que eles entendam como está a safra deste ano. É importante também destacar que este laboratório não só realiza todos os testes das amostras que são coletadas, mas o laboratório trabalha também muito com todos os melhoristas, testando linhagens diferentes e nos dão feedback sobre a qualidade, para que assim novos cultivares possam chegar ao mercado e que possam atender as expectativas dos nossos clientes e a demanda do mercado. O website da Plains Grains é uma excelente ferramenta e, se quiserem visitá-lo, nós temos dados específicos do Hard Red Winter. Eles têm um dashboard para poderem analisar esses dados aqui em diferentes regiões, de diferentes locais de armazenamento. E nós temos também múltiplos fatores de qualidade que podem ser avaliados. Isso tudo disponibilizado no website da Plains Grains. Isso, vejam, Texas, Nebraska, até Montana, Idaho e o estado de Washington, diferentes fatores de qualidade. E é também uma boa ferramenta para que a gente possa fazer comparação desta safra com as safras anteriores. Assim, avaliamos como está o desempenho da safra. Acreditamos que este seja um bom ano para avaliar também como estamos comparado aos anos anteriores. Mas na frente eu vou falar sobre o ano de 2018 e como isso está ligado à qualidade do trigo. E nós podemos dizer que a safra de 2022 é comparável à de 2018, que foi uma safra bastante favorável, com uma boa qualidade. A US Wheat Associates irá ainda publicar os dados depois de nós termos encerrado toda a colheita. Então, nós temos esses livretos que são oferecidos, trazendo vários dados de qualidade da safra, incluindo do Hard Red Winter. Nós teremos, então, esses dados que vão analisar a proteína, e também nos dar a média de toda a produção e de diferentes fatores de qualidade para que os senhores possam usar como uma ferramenta, como um recurso para a tomada de decisão e também para se comunicarem com seus fornecedores. Se nós pensarmos, então, na nossa safra do trigo de inverno dos Estados Unidos, nós temos que entender quais eram as condições da lavoura, o progresso da colheita, também entendermos as implicações com relação à área plantada, expectativas de produtividade. E agora que nós já temos, então, parte da safra nos silos, entendermos também como estão os dados de qualidade dessa colheita que já iniciou. Com relação ao Hard Red Winter e a safra deste ano, as planícies do sul dos Estados Unidos sofreram o impacto da seca, isso nos últimos 9 meses até um ano. Isso aconteceu durante o período, então, de crescimento da planta. Quando nós avaliamos os últimos 6 anos, vejam
que o impacto da falta de precipitação e essas condições de seca fizeram com que a safra do Hard Red Winter esteja aqui nessas faixas aqui mais baixas, comparado, então, aos últimos 6 anos, aqui no que foi avaliado como bom a excelente. Vejam que em anos anteriores nós tivemos um teor proteico menor, uma produtividade maior, e aqui nós tivemos também, nos últimos anos, produtividades mais baixas e condições de estresse presentes. Isso comparado aqui a 2018. E vejam que a produtividade e as condições da safra deste ano estão abaixo, então, do que nós tivemos em 2018. Quando nós fazemos uma avaliação de diferentes décadas, a gente observa que a produtividade de Hard Red Winter melhorou, isso em função dos novos cultivares e também de manejo adotado pelos produtores. E vejam que este ano, em função das condições de estresse e de seca, nós estamos abaixo daquela linha de tendência. Então, retrocedemos um pouco, isso em função das condições de estresse. Então, vejam aqui que a média deste ano foi 48. Apenas aqui para destacar, então, as áreas de seca que tiveram impacto, então, nas regiões de cultivo do trigo. Vejam as áreas onde nós temos o plantio de trigo. Nós temos aqui o Soft Red Winter, que é plantado na região, na costa leste. O meu colega Jason vai falar sobre isso. Depois nós temos também aqui outros cultivares na região noroeste. Aqui nós temos apenas o trigo de inverno, também temos aqui na região das planícies ao norte, nós temos também o trigo de primavera. E na região mais sul, onde a maior parte do Hard Red Winter é plantado, na região dos tributários do Golfo e também aqui na região da costa oeste. E vejam aqui os desafios que os nossos produtores estão enfrentando com esta seca extrema. Aqui nesta área de cultivo, que é uma área bastante grande para o Hard Red Winter. Aqui em Manhattan, no estado do Kansas, aqui nós temos o estado que é o maior produtor de Hard Red Winter dos Estados Unidos. Nós falamos também sobre a variabilidade da safra deste ano, onde nós tivemos, então, áreas com baixa produtividade deste tipo de trigo e áreas onde nós tivemos uma produtividade maior. Vejam, então, aqui que a seca teve impacto maior na região sudoeste do estado. E, claro, que Oklahoma e Texas e também parte do Colorado também sofreram impacto maior na sua produção em função dessas áreas de seca. Aqui nós tivemos, no último relato que foi feito em julho de 2022 sobre Winter Wheat, nós podemos ver a produção total de Hard Red Winter. Nos Estados Unidos, nós temos um total que não é dividido entre Soft Red Winter e Hard Red Winter, na verdade é considerado de maneira conjunta como Winter Wheat. E aqui nós podemos observar uma queda em relação às safras anteriores na produção. Especificamente nas áreas onde se produz Hard Red Winter, houve uma queda no Kansas de 26% comparado com o ano anterior. Em Oklahoma, essa queda foi ainda maior, no nível de 36%. Já nos estados mais ao norte, que não tiveram um impacto tão grande da seca no ano passado, eles estão agora fazendo a colheita e há uma perspectiva de que eles vão compensar essa produtividade menor observada pelos produtores no sul. Então, os estados de Washington e Idaho foram impactados pela seca no ano passado, mas eles tiveram melhoras significativas este ano, visto que as condições de cultivo eram melhores. Aqui nós temos as alterações percentuais, que destaca as áreas comparando com o ano anterior e como foram as mudanças de um ano para o outro. Aqui é uma produtividade de bushels por acre,
E aqui nós vemos os índices dessa safra. Aqui na média, nós tivemos uma queda, especialmente nas áreas mais afetadas pela seca. Então, por exemplo, 30% em Oklahoma, 25% no Kansas, uma queda de 16% no Texas, uma queda de 25% no Colorado e também no Nebraska. Compensando essa queda é a projeção de uma melhor produtividade nos estados do norte, onde as condições de cultivo foram melhores. O soft red winter é um tipo de trigo que teve produções menores em alguns estados, mas na média os índices parecem similares aos do ano passado e o Jason vai falar em mais detalhes sobre esse tipo de trigo. Analisando agora por classe, nós observamos a similaridade entre a produção do trigo soft red winter ao longo dos anos e do white winter. Vejam também aqui uma estabilidade ao longo dos anos. A colheita está começando agora para essas produções. Já na produção do trigo hard red winter, nós temos aqui um total de 585 bushels, dividido por classe. Então, vemos a produção específica do trigo hard red winter. Vejam que essa queda se deve à seca que foi observada no ano anterior, que teve uma queda em relação à safra anterior de 21%. Fazendo uma comparação com os índices desde 2013, realmente foram os menores índices obtidos desde então. Mesmo indo um passo além, e fazendo uma análise até 1973, então é basicamente toda a produção do trigo hard red winter durante a minha vida. E realmente este ano tivemos os menores índices em quase 50 anos de produção nos Estados Unidos. Então, apesar nós estarmos compensando essa produção no seu nível total, porque os estados do norte tiveram uma produtividade melhor do que do sul, quando nós analisamos a produção, nós percebemos que isso vai ter um impacto no estoque do trigo hard red winter, devido a esses índices historicamente menores. Além disso, nós temos que considerar a produção total de trigo. A linha azul mostra a produção total de trigo nos Estados Unidos, que inclui 6 classes que são cultivadas nos Estados Unidos. E aqui o trigo hard red winter é mostrado na linha amarela. Portanto, a produção total de trigo está um pouquinho melhor do que o ano passado, porque nós tivemos uma melhoria no white wheat e também no soft red winter wheat, mas provavelmente nós tivemos um impacto maior de queda no trigo hard red winter. Mesma coisa que aconteceu com o trigo do tipo spring no ano passado. Nos Estados Unidos, estamos chegando à época de colheita em alguns estados e é por isso que é tão importante oferecer essas informações a vocês da maneira mais rápida possível. Veja que a colheita já foi feita em 70% dos estados nos Estados Unidos. Então, já no Texas, em Oklahoma, no Kansas. Já na terceira semana de julho, nós começamos a colheita em South Dakota, em Montana. Então, começamos agora os estados do norte. Então, do ponto de vista de mercado, quando nós pensamos nas condições do trigo spring, tipo trigo de primavera, então veja que as safras desse tipo de trigo, eu acho que isso é um ponto que devemos prestar muita atenção. Saber que, atualmente, as condições do trigo de primavera nos Estados Unidos são muito favoráveis. Então, 71% estão em condições de boas a excelentes. Essa qualidade é bastante importante. Em Montana e na Dakota do Sul e na Dakota do Norte, nós teremos também mais dados sobre isso
E com isso, o setor vai entender quais são as perspectivas de produção e de produtividade do trigo de primavera. Eu acho que é importante que vocês mantenham-se atentos a esses dados nos Estados Unidos. E, normalmente, esses dados serão dados em breve antes do início da colheita North Dakota. Aqui, nós temos as áreas de produção do tipo de trigo Hard Red Winter. Eles têm um tipo de trigo que tem um teor proteico maior. Então, isso tem uma influência não só do ponto de vista de produção, mas quando nós vemos aqui qual é o espalhamento da distribuição do trigo e do teor proteico desses tipos de trigo, nós observamos que essa safra com os trigos de primavera terão um impacto nisso. Aqui nós temos os dados, já com 70% das safras completas para o trigo de inverno. Então, vejam os valores esperados aqui. Na verdade, é uma média de 300 amostras que já foram coletadas e foram testadas em toda a produção de trigo. Os níveis de proteína são extremamente altos para a produção de trigo deste ano. O peso de 1.000 grãos já está se mantendo a 30 gramas. E também nós vemos o peso do quilograma por hectolitro também está bastante interessante. O grau 1, o peso do hectolitro 79,6. Então, os dados até agora são muito positivos, apesar do impacto que sofremos com a seca. Muitos estão familiarizados com o conceito de que quando nós temos produtividade menor, às vezes o teor de proteína, o teor proteico tem uma relação inversa com isso. Vejam aqui esse gráfico. A linha laranja, os dados são só para o estado do Kansas. Veja, do ponto de vista de produção, a linha laranja é 1 milhão de bushels produzidos a cada ano naquele estado. Em 2022, portanto, nós vemos que o estado do Kansas provavelmente produzirá 270 mil bushels. Do ponto de vista de proteína, veja que a produtividade é menor. Nos anos de menor produtividade, o teor proteico é maior, como mostram as barras azuis. Então, eu quero destacar nesse gráfico de que há essa relação inversa entre teor proteico e produtividade. Então, quando temos menor produtividade, o teor proteico é maior. E isso é verdade agora para essa safra de Hard Red Winter, onde isso provavelmente acontecerá. Antes de trabalhar na Comissão de Trabalho atualmente, eu era um comprador para General Mills, que era uma empresa americana, comprando trigo para usinas de moagem de vários tipos de classes de trigo. Nos Estados Unidos, o mercado nacional, atualmente, a cada dia, isso foi publicado no site da USDA, pode encontrar esses dados também no site sosland.com. Vejam aqui os dados fornecidos de compra pelos moinhos, aquilo que eles estão comprando e pagando, inclusive, por tipos de trigo mais premium. Isso não tem uma relação direta com o que às vezes é oferecido para exportação, mas eu acho que é sim um bom indicador. É interessante acompanhar esses indicadores, vendo o que os moinhos nos Estados Unidos estão comprando, quais são os valores premium. Então, por exemplo, se formos analisar esses dados do ano anterior, em que a produção do trigo Hard Red Winter, a produtividade foi maior, nós vemos aqui um valor premium, $1 por bushel, entre 11% a 12%. Já este ano,
O que nós vemos no mercado doméstico nos Estados Unidos é que nós estamos trabalhando com índices muito estáveis dentro dessa faixa de índice proteico, de teor proteico. Os níveis dos preços têm sido muito similares. Isso se deve ao fato de que tem toda uma pressão. Agora, nessa fase de colheita, temos novos índices de bushels no mercado, mas eu acho que nós já podemos ter essas informações com base nas primeiras colheitas que foram feitas. Então, vejam que nós temos os lotes médios aqui nessas faixas. Isso mostra, vejam onde os valores premium de teor proteico estão. E o trigo de primavera terá um impacto nesse tipo de valores. Se ano passado, por exemplo, estivessem pagando valores premium, valores mais altos para ter um índice proteico maior, já este ano, parece que teremos uma oportunidade de comprar por um bom valor o trigo Hard Red Winter com um bom desempenho em teores proteicos médios. Portanto, do ponto de vista de mercado, eu acho que temos grandes oportunidades para a região da América do Sul para o trigo Hard Red Winter. Qual é o impacto disso? Vejam o mercado de futuros de Minneapolis, analisando aqui esse espalhamento, as diferenças entre os valores para o trigo de Hard Red Winter no mercado de futuros. Ano passado, chegamos a índices bastante extremos devido a uma produção menor, então o prêmio estava mais ou menos de $2, e quando há um espalhamento maior no mercado de futuros e chega a esses níveis extremos, normalmente nós tentamos compensar esse spread. E alguns desses prêmios que foram vistos no ano passado, na compra do trigo, estão sendo um pouco diferentes. Agora, fazendo uma análise do spread historicamente, um prêmio de 50 cents, comparando o mercado de futuros de Minneapolis com Kansas, seria algo normal, seria uma relação esperada do spread historicamente. Mas, atualmente, nós percebemos que agora, que estamos próximos de chegar da safra, e para vocês que são compradores, que estão tomando as suas decisões de compra, podem ver que provavelmente esse ano nós teremos aqui um tipo de spread um pouco mais normal para a compra do trigo, tanto Soft Red Winter como Hard Red Winter, produzido nos Estados Unidos. Então, que os temas gerais aqui que nós temos para a safra de Hard Red Winter 2022, e de novo o Jason vai falar sobre o Soft Red Winter depois, é que realmente o que nós observamos é que a colheita foi favorável, com bons, no caso do Soft Red Winter, no caso da produtividade e qualidade, e no caso da produtividade do Hard Red Winter, ele teve alterações, variou de acordo com as condições climáticas regionais e foi muito impactado pela seca. Devido a algumas práticas de cultivo, em alguns lugares a produtividade foi melhor. As características do grão sólido, nós tivemos aqui os pesos de teste de 60 e 61 libras por bushel, ou 80 quilos por hectolitro. Em termos dos níveis proteicos em Texas, Oklahoma e Kansas, eles estavam mais ou menos acima da média. No Kansas, mais ou menos na média 12%. Se nós formos fazer uma comparação com anos anteriores, como, por exemplo, o ano de 2018, que foi um ano muito favorável em relação ao desempenho de funcionalidade, parece que esse ano nós teremos um índice similar. E comparando, então, a safra de 2022 com a de 2021, nós temos indicações de que provavelmente a estabilidade de absorção e também o índice de glúten a úmido será maior esse ano do que o ano anterior.
E nos testes, nós observamos que o tamanho do grão é um pouquinho menor, devido às condições de seca, e também já soubemos que, no caso dessa safra, as extrações de moagem serão um pouco menores. É importante saber disso conforme vocês recebam os produtos dessa safra, já sabendo que talvez tenham que fazer ajustes, sabendo já que os grãos serão um pouco menores por causa das condições de estresse. Texas, Então, nós Oklahoma, temos aqui as planícies do Sul, Oklahoma e o Kansas Central, comparado ao ano anterior, onde nós tivemos uma produtividade maior, menor produtividade. Vejam aqui que a média foi de 10,5 de teor proteico este ano e que estão, então, dentro dessa, um pouco abaixo da média, de 11,5 a 13,5. Com relação à região do Nordeste, nós temos teores proteicos semelhantes ao que nós observamos em 2021. Também os testes de peso de hectolitro um pouquinho melhor que 2021, peso de 1.000 grãos semelhantes e até um pouquinho menores, comparados, então, aos resultados de 2021. E com relação às extrações de moagem, nós tivemos boas extrações, mas esta safra mostra, então, que nós teremos extrações um pouquinho mais abaixo. Com relação ao número de quedas no Texas e em Oklahoma, um pouquinho menores que no ano passado, e tivemos áreas isoladas onde o falling number ficou abaixo de 275. E também para o Kansas, e apesar de estarmos aqui apenas começando todo o processo de moagem e de panificação para avaliar esta safra, principalmente com relação à estabilidade do farinógrafo, ela parece ser melhor agora que em 2021. Nós estamos recebendo comentários favoráveis dos usuários e também o desempenho na panificação parece ser semelhante ou até ultrapassar a da safra do ano anterior. Bem, com isso, Osvaldo, eu gostaria, então, de encerrar a minha apresentação sobre o Hard Red Winter, voltar a palavra, então, a você, e depois, ao final, responder as perguntas. Eu espero que nós possamos, então, manter um canal aberto de comunicação. Mas, antes de mais nada, quero agradecer a todos pelo seu tempo, por estarem conosco esta manhã, e falando especificamente do Hard Red Winter. E também para que a gente possa, então, depois falar desta área que é muito importante para os produtores de trigo e os produtores de estado do Kansas esperam que nós possamos nos encontrarmos pessoalmente novamente, que a gente possa ter esse contato presencial. Também tratando de novos cultivares e de novas tecnologias que estão surgindo. Eu vou parar de compartilhar a minha tela agora. Excelente. Justin, o senhor vai compartilhar aquele vídeo ou não? Bem, nós temos um vídeo da colheita, mas infelizmente ele está em inglês sem tradução. Se nós pudermos, nós vamos tentar mostrá-lo. Então, agora, se for possível, se nós tivermos algum problema, nos avisem, porque, claro, né, aqui é para o benefício de todos. Estamos aqui na cabine da colheitadeira. Vamos interpretar o que for possível. Somos produtores do estado do Kansas, vamos falar um pouquinho sobre a nossa produção. Nós começamos com um ano bem seco, isso em abril, maio desse ano.
Tivemos um inverno bem curto. Tivemos problemas, então, com geadas. Isso comprometeu a nossa produtividade. Nós tivemos, então, uma queda na nossa produção. Isso em função desses problemas que nós tivemos, problemas climáticos. Eu diria que houve uma queda em 30%, 50%. Desafiador. Mas nós estamos bastante otimistas com relação ao teor proteico. Isso do Hard Red Winter. Estamos bastante satisfeitos com os valores de proteína que nós esperamos alcançar. De modo geral, a safra foi bastante positiva. O nosso teste de peso deu 60 bushels por acre. Acho que todos estarão bastante satisfeitos com a qualidade este ano. Com relação à variedade que foi plantada, ela foi desenvolvida pela Universidade do Kansas e nós estamos bem satisfeitos com ela. E nós aguardamos também que novos cultivares sejam desenvolvidos e oferecidos aos produtores. Então, muito obrigado, Mike, por compartilhar, então, a sua experiência sobre esta safra. Eu é que agradeço. Bueno, muchas gracias, Justin. Muito obrigado, Justin, pela sua excelente apresentação, pelo resumo da qualidade do Hard Red Winter e também pelo vídeo. Infelizmente, nem todos têm oportunidade de poderem vivenciar como é a colheita e como é o dia a dia do triticultor dos Estados Unidos. Mas, como o Justin, o próprio produtor já nos falou, houve uma queda na produção, menor produtividade esse ano. Em algumas áreas nós tivemos a seca e nós tivemos um bom peso de hectolitro, um peso específico, e a média do teor proteico é de 12% até acima disso, o que não só nos traz mais proteína, mas é um trigo que é comprado pela América do Sul e que também tem outras qualidades. Também é importante citar que, independentemente da queda na produção, sempre haverá disponibilidade do trigo dos Estados Unidos, e isso todos os anos. Não precisam se preocupar com esse fato. Com relação às perguntas, vamos abrir as perguntas ao final, e agora vamos então abrir ao Jason para que ele possa começar a sua apresentação sobre o Soft Red Winter. Muito obrigado, Osvaldo. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e me dirigir a todos. Justin e eu costumávamos viajar e nós até estivemos na América do Sul há 3 anos, tivemos a oportunidade de conhecer alguns de vocês e também de conhecer algumas instalações. É um prazer poder agora continuar a apresentação falando, então, da nossa safra. Osvaldo, muito obrigado pelas palavras gentis. Eu não sou mesmo especialista em Soft Red Winter, apesar de ser um produtor. Eu passo muito tempo no campo, faço o meu melhor, mas quando a gente fala das características de qualidade, o tipo de informação que os compradores precisam, assim como os moleiros, bem, eu posso até citar os números, mas eu não tenho exatamente todas as respostas
Eu quero agradecer ao Justin pela sua apresentação bastante abrangente, falando também de diversos aspectos, falando não só de aspectos climáticos, mas também de outros pontos que eu vou passar mais rapidamente na minha fala. E eu quero agradecer a US With Associates de Santiago por também poderem nos dar a oportunidade de estar aqui e também a toda a equipe que reuniu os dados. E eu tenho certeza que reunir os dados da produção dos Estados Unidos é muito mais complexa que eu preparar a minha apresentação. Então, quero agradecer a Érica da US With Associates que me ajudou com os dados. Como já foi dito, eu sou um produtor do estado de Maryland e vou fazer uma atualização sobre o Soft Red Winter. A minha propriedade fica entre a Baía de Chesapeake e o Oceano Atlântico. Só um minuto para eu avaliar aqui se eu posso mudar os slides. Nós fazemos o cultivo numa área de 350 a 500 acres. E, como já foi dito, a nossa produtividade esse ano foi melhor. E esta foto aqui mostra, sou eu mesmo fazendo a pulverização aqui no combate às pragas. Nós podemos aqui observar já as flores amarelas aqui no trigo. E no estado do Maryland, com a alta umidade e também com a alta precipitação, nós temos que pulverizar anualmente, principalmente considerando onde os preços estão. Nós temos variedades ou cultivares que nos permitem também combater a doença que afeta o trigo e que vai aumentar o teor de vomitoxina. Mas claro que há também esta variedade que foi já trabalhada pelos meloristas para que a gente pudesse combater essas pragas. Um pouquinho sobre o trigo do estado do Maryland. Este ano, nós tivemos uma produção bem acima que a do ano anterior. Isso em função da produtividade que foi de 79 bushels por acre. Nós tivemos alguns problemas de pragas. Jason, desculpe-me interrompê-lo, mas a apresentação não mudou. Estamos ainda no primeiro slide com seu nome. Agora sim, mudou. Tá ótimo. Peço desculpas. Bom, onde é que eu estava? Falando do estado de Maryland, né? Então, a nossa safra foi muito boa. Nós tivemos a umidade durante o outono, e também tivemos uma boa umidade agora na primavera. E na minha propriedade, nós temos 2/3 da nossa área irrigada. E nós só tivemos que irrigar uma vez durante a primavera, o que é bastante raro. Mas quando a gente avalia também a produtividade que é gerada pela colheitadeira, nós observamos que os nossos resultados este ano foram bastante positivos. Também com relação à safra de Soft Red Winter, o USDA estima que nós teremos aproximadamente um aumento de 4% comparado ao ano passado. E na previsão de junho, esse número subiu para 5%. Isso em função de algumas áreas onde a produção foi maior que o típico. Na minha propriedade também, a nossa produtividade está acima da média. E eu acredito que seria 6,4 toneladas métricas por hectare. E nós também tivemos alguns problemas com o clima. A geada não é assim tão rara, mas nós temos também problemas de granizo. E na minha propriedade, nós tivemos, por exemplo, uma melhor semana durante a primavera,
Mas nós tivemos um problema também com granizo e com isso a produtividade caiu pela metade naquela época. Mas a qualidade não foi comprometida. Isso naquele talhão especificamente, ou nos talhões onde nós tivemos o granizo, a gente teve um problema de queda de produtividade. Depois nós tivemos também, durante a fase de colheita, um clima seco, bastante propício. Com isso, nós tivemos bons resultados no teste específico, no peso do quilos por hectolitro. Nós tivemos uma queda em algumas amostras, não sabemos por quê, porque normalmente se houver chuva durante a colheita, o peso específico diminui. Mas nós não tivemos tanta chuva, nós não sabemos exatamente, então, por que isso aconteceu. Nós estamos analisando os dados. E também no estado de Virgínia e também no sudeste do Canadá, eles também tiveram alguns resultados moderados. Nós vamos avaliar outros dados aqui conforme eu for falando. E nós estamos apenas 60 dias da nossa época de semeadura. E a nossa safra também de soja e outros produtos estão também apresentando bons resultados. E tudo parece ser bastante positivo. Também considerando os preços relativamente altos, mas nós sabemos que, por exemplo, o preço de fertilizantes aumentou, de sementes aumentou. Não houve uma queda no valor desses produtos até agora. Nitrogênio, que representa um dos principais custos, ainda custa o dobro do que custava em 2021. E isso, claro, vai comprometer também a nossa lucratividade. Gostaria de falar um pouquinho sobre a colheita e vejam que logo no início do meu slide o título é Confiabilidade e Transparência. E é algo que a US Wheat Associates sempre nos promove. É um mercado com o qual podem contar, e aqui é um website com o qual podem contar para poderem receberem os dados que são necessários. E nós temos aqui, podem até assinar para que possam receber esse relatório semanal sobre a colheita, vão receber um e-mail diretamente na sua caixa. E também nas mídias sociais. Nós estamos tentando fazer isso durante toda a colheita. Isso começando com as áreas mais ao sul, como no estado do Texas, e continuando depois também com a colheita do nosso trigo. Também teremos agora dados relacionados à qualidade, e tenho certeza que poderão também até conhecer um pouco mais sobre isso tudo pessoalmente. Claro que as reuniões virtuais são muito úteis, eu estou muito feliz por estar aqui hoje, mas seria também bem mais interessante se a gente pudesse estar pessoalmente em contato. O Justin falou um pouquinho já sobre isso, sobre os dados de qualidade. Foi feita uma amostragem para o Soft Red Winter em 26 estados, e aqui uma pesquisa para 11 estados, uma área geográfica razoavelmente grande, como podem ver dentro do quadrado aqui em verde. Inclusive, foram feitas amostras, inclusive no moinho para o qual eu uso para o processamento do meu trigo, então o meu trigo também entrou para esses índices aí dessa amostra. É uma amostragem bastante ampla da área onde o Soft Red Winter é plantado. Aqui um resumo dos dados. Como podem ver aqui no gráfico, os dados são até o dia 15 de julho de 2022. Então, os dados são recentes, mas não são completos, porque existem algumas áreas em que a colheita está quase terminada, mas ainda não foi concluída. Então, aqui o número de queda, o teste do peso do hectolitro, estão um pouco menores do que o anterior, também o índice de umidade um pouco maior. Tivemos um período aí que foi um pouco seco durante a colheita.
Não é incomum que nós tenhamos que secar o trigo, quando às vezes chega a 15%, 16%, mas nesse ano nós tivemos uma colheita com um trigo num índice de umidade mais próximo do 13%, que é um dos índices mais baixos que eu já vi até hoje. Também tivemos aqui índices um pouquinho menores para o teor proteico. Acho que ano passado foram o grau, por exemplo, foi o S1 e esse ano o S2, esse ano um S1. Aqui não temos no gráfico os dados específicos para volume do pão e casca. Bom, vamos falar da produção. Temos os dados mais da região sudeste, mas a produção em geral teve um aumento de 4%. Ainda não voltamos aos índices que nós tínhamos alcançado em 2015, 2014, mas nós conseguimos melhorar um pouco em relação ao ano anterior. O preço ainda é bom comparado com um preço que normalmente teríamos. Aqui é um gráfico que mostra qual foi a produtividade do trigo de inverno e como ele mudou em relação a anos anteriores. Tivemos aqui na Virgínia uma pequena queda, a Carolina do Norte, que é um grande produtor, teve um aumento na sua produtividade. Então, nós tivemos alguns estados que tiveram uma queda na sua produtividade, outras um aumento. Aqui nós tivemos também a produtividade, a produção foi uma das maiores desde 2014 e 2015, porque houve uma expansão em área e também tivemos produtividades recorde. Há uma expectativa de 11% dessa produção seja para exportação, maior nos últimos anos. Então, os preços para o Soft Red Winter são os menores dentre todas as classes de trigo dos Estados Unidos. Tem sido uma produção um pouco mais competitiva com outros exportadores, como, por exemplo, dos russos. Nós esperamos um aumento nas exportações e também devo dizer que os índices de estoque são os mais altos dos últimos 4 anos. Provavelmente todos sabem as vantagens do uso do trigo de Soft Red Winter. Então, perto do almoço, eu vou falar de comida, né? Mas tem algumas vantagens do uso desse tipo de trigo. Então, ele é muito bom para um uso, para uma farinha usada para bolos, para massas doces. Nós temos um tamanho de partícula menor, um teor de umidade menor. É muito interessante, especialmente para cookies, para bolachas salgadas. Aqui, essa mistura, tanto do Hard Red Winter com o Soft Red Winter, dependendo dos preços, podem gerar um resultado interessante nessa combinação de 2 produtos. E eu sempre gosto de destacar aqui, através desse slide, a questão das oportunidades, né? Nós temos, às vezes, o trigo Soft Red Winter tem menor teor proteico, e, em geral, o seu custo é menor. Ele normalmente tem uma boa maturação, mesmo em condições mais úmidas, tem um índice máximo de DOM. Nós podemos fazer compras em combinação, inclusive com Hard Red Winter. E, às vezes, é difícil de conseguir esse tipo de trigo, porque o mercado nacional, doméstico americano, usa bastante esse tipo de trigo. Mas metade do que produzimos aqui, por exemplo, vai para a Pensilvânia e para os moinhos que estão lá, só como um exemplo. Era o que eu tinha a apresentar. Agradeço a todos pela participação e agora fico aberto para responder as perguntas que vocês têm. Eu imagino que o Jason também vai me ajudar com... o Justin vai me ajudar também com as perguntas. Ele tem um conhecimento maior do Hard Red Winter e acho que nós podemos juntos responder essas perguntas. E Osvaldo também pode nos ajudar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Jason, pela sua excelente apresentação e também pela disponibilidade. Agradeço pela sua presença constante nesse tipo de seminário para os nossos clientes da América do Sul. Agora, vamos passar às perguntas. Perguntas que venham dos participantes, temos mais de 100 participantes agora. Convido aos participantes que enviem suas perguntas no chat. Se tiverem qualquer pergunta, é só enviá-las. No veo preguntas, no sé si... Não vejo nenhuma pergunta, não sei se a Cláudia tem alguma pergunta, eu mesmo não vejo. Mas não temos perguntas no chat, mas temos duas pessoas que levantaram a mão. Aqui, duas pessoas que levantaram a mão para fazer a pergunta. Podem fazer a pergunta diretamente pelo microfone. Podem me ouvir? Osvaldo, habla Ana Olga Garzón de Colômbia, do Grupo Nutresa. Aqui nós temos uma pessoa da Colômbia diz que o chat está desabilitado, é por isso que as pessoas não estão conseguindo enviar as perguntas. Ouvimos falar de uma onda de calor que tem afetado muitas partes dos Estados Unidos. Tem uma zona, inclusive, que o Justin mencionou. Essas ondas de calor podem afetar o resultado da colheita? Resultado dessa safra? Ana Olga, Jason e Justin te podem escuchar com tradução simultânea, por lo tanto... Acho que o Jason e a Justin conseguem ouvir a tradução, podem responder diretamente. Bom, eu vou responder pensando nessa área do soft breadwinter. Não está nos afetando. Nós, claro, tivemos a onda de calor. Aqui, nós estamos com 95 Fahrenheit, que é mais de 35 graus Celsius. O nosso trigo já passou pela colheita em Maryland, 95% a 98% do trigo já passou pela colheita. Então, algumas áreas estão, inclusive, tentando acelerar isso justamente para poder retirar o produto da terra, nesse caso de calor. E isso também ajuda com a parte da semeadura depois quando entrarmos no outono. Portanto, nós não estamos tendo um impacto negativo com essas ondas de calor, nem com a colheita agora, nem com a semeadura que teremos mais tarde. É uma ótima pergunta. É algo que certamente está impactando grandes áreas de cultivo nos Estados Unidos. Mas como o Jason estava falando, nós precisamos destacar o fato de que essas ondas de calor são bastante regionais. Imagino que possam ver a minha tela que estou compartilhando. Aqui é o monitor de secas dos Estados Unidos. Eu obtive esses dados hoje de manhã. O Jason está aqui na costa leste. Então, ele está aqui, foi abençoado com o fato de que não tem que lidar com essas áreas de tamanha seca, como temos enfrentado aqui na região central de planícies nos Estados Unidos. O impacto das altas temperaturas e da seca que estamos enfrentando pode ser sentido na produtividade da parte de milho e também de soja dessas regiões.
nós temos aqui a grande área de produção de milho nos Estados Unidos é na região do meio-oeste. Lá eles têm tido boa produtividade. Já nesta outra área aqui, onde produzem também milho, são áreas que provavelmente na próxima semana ou nas próximas 2 semanas irão sentir bastante o impacto dessas condições climáticas com queda na sua produtividade. Portanto, grande parte do uso de milho, então, para a parte de rações, por exemplo, é produzida nessa área dos Estados Unidos. É produzida muita ração para gado, por exemplo, que usa bastante milho. E devido a essa queda que nós teremos na produtividade do milho, considerando os valores de base, provavelmente isso vai evitar que o trigo tenha problemas, porque como vai ter falta de milho, talvez eles tenham que comprar trigo para substituir o milho na produção da ração. Mas ainda demora 45 dias para começar o plantio em algumas regiões, 30 dias em outras regiões. Então, aqui, por exemplo, analisando os dados históricos, nas áreas em que nós tivemos seca para a produção do milho, como em 2011, e houve restrição na produção do milho por causa das condições climáticas, quando nós temos um aumento nos acres de trigo utilizados para a produção de trigo já no outono, por causa da umidade reduzida do solo. Então, isso pode aumentar as áreas que são plantadas com milho em vez de com trigo em vez de milho por causa das condições do solo. Então, isso é uma consequência que nós temos normalmente quando há uma queda de produtividade no milho. Acabamos tendo, então, o aumento das áreas plantadas com hard red winter. Então, isso talvez se espere agora para o outono. Então, isso talvez aconteça, é uma grande preocupação de produtores naquela região. Hay algunas preguntas en el chat. Me gustaría darle primero Perguntas, então, que chegaram agora pelo chat, mas antes eu gostaria de passar a palavra ao Juliano de Almeida, que tem a mão erguida. Muito obrigado. Conseguem me escutar? Eu ia fazer o comentário no chat, mas eu posso falar. O Jason falou um pouquinho sobre o controle da fusariose no trigo e de como essa praga está comprometendo o trigo na área dele. E o Justin também falou um pouquinho sobre a contaminação por DOM no Hard Red Winter na safra deste ano. Será que poderiam voltar a esses dois assuntos, por favor? Bem, este ano, em função das condições de seca para o Hard Red Winter, nós não tivemos problemas, por exemplo, então, com a fusariose do trigo. Isso aconteceu, mas foi de forma bastante isolada. Portanto, os teores de vomitoxina não parecem ser problemáticos, com exceções em algumas áreas, isso na área mais a leste de cultivo. E também em algumas áreas do cinturão do milho, mas são bolsões, são áreas isoladas. Eu diria que a sanidade, então, da nossa safra é muito boa, isso em função das condições de seca que nós tivemos. Muito obrigado. Aqui nós temos uma pergunta do Oscar. De José Javier. E também do José Javier. Não, desculpem. Então, do Alex Vega. E eles querem saber sobre o Soft Red Winter. Eles falam eles querem saber sobre o teor proteico na safra deste ano, porque isso está ligado também com a extração. Então, tem dados sobre a extração máxima desse trigo? Está mutado.
Melhor desmutar, não é? Não tenho as informações com relação à extração. Eu acredito que a teor proteico aumentou em 0,5% comparado ao ano anterior. Não sei exatamente o porquê, porque a produtividade foi bem de acordo com a nossa média. E não tenho os dados agora de extração, mas a gente vai procurar obter esses dados e depois, então, passaremos a vocês. Eu vi também uma outra pergunta falando sobre as micotoxinas. A gente não tem ainda todos os dados. O que eu diria, do ponto de vista pessoal, é que eu tive, então, alguns talões onde eu tive 1,5 parte por milhões e algumas áreas onde eu tive 2,5 ppm. Tudo vai dependendo também do momento exato da aplicação do fungicida e também da tolerância daquela variedade, já a tolerabilidade genética contra essa infestação. Eu também vou procurar reunir as perguntas para isso. No ano passado, a nossa concentração de DOM era 0,8. Eu não acho que esse ano vai ficar tão longe. E como sempre, nós sempre teremos também alguns bolsões, por exemplo, onde choveu durante a fase de polinização, melhor dizendo. E essas informações com relação à extração, parece que nos moinhos ela foi maior que a do ano passado. É importante dizer que o Jason é, sim, um especialista, ele é um produtor. Então, há aspectos, por exemplo, de extração que não é bem a área na qual ele atua. Mas também é importante a informação que o Jason nos deu com relação às concentrações de vomitoxina. E na América do Sul, normalmente o que é permitido é até 12 ppm. E o Jason disse que no ano passado a média foi 0,8 e este ano também não teremos problema com hard red winter, com exceção de alguns condados lá nos Estados Unidos, onde talvez essa concentração aumente um pouquinho, mas a média, os trigo deste ano tem uma boa sanidade. Acho que não tenho mais perguntas, não vejo mais nenhuma pergunta, nem no chat, nem mãos erguidas. Com isso, nós queremos agradecer, então, ao Jason e ao Justin por estarem conosco esta manhã, também pelas apresentações extraordinárias sobre a colheita do Soft Red Winter e do Hard Red Winter e também da equipe de interpretação de todos os intérpretes. Queremos também incentivá-los a nos enviar perguntas pelo meio do chat, ou por WhatsApp, ou por e-mail, da forma que lhes for mais conveniente. Se tiverem também uma pergunta mais técnica, nós podemos encaminhar essas perguntas ao Jason ou ao Justin. Nós queremos agradecer a todos pela sua participação. Tenham todos, então, uma excelente resto de semana. Queremos agradecer, então, a todos que participaram e lhes convidamos, então, a nos seguirem nas redes sociais, nos comunicados, porque nós realizaremos outros seminários e receberão essa informação também por e-mail, que nós seguiremos com esse ciclo, não só seminário sobre a qualidade da safra, mas também de aspectos técnicos. Queremos agradecer toda a equipe da US Wheat Associates de Washington que nos deram o seu apoio e nossos queridos clientes. Até mais, até a próxima. Muito obrigado.